Jesus. Que alegria estarmos aqui reunidos e nós vamos abrir a palavra do Senhor. Estamos nessa nossa jornada por Atos dos Apóstolos e nós iremos hoje encerrar o capítulo 4. Iremos fechar o ciclo do capítulo 4. Próximo mês nós teremos o mês da família. Então nós teremos aqui uma programação toda voltada para a família. Então todas as pregações aos domingos, manhã e noite, serão com a temática de família. Teremos convidados, preletores convidados, que irão estar conosco aqui, de outras igrejas, daqui mesmo, de Aracaju, que estarão também tendo essa oportunidade desse intercâmbio, de ouvir, para os irmãos também desenjoarem um pouco de só ouvir o pastor, aqui. Então é bom dar uma dinamizada. E teremos uma temática boa de missões, de família, e vai ser muito bom. Então a gente vai dar esse break em Atos 4, Deus permitindo, em junho a gente volta com Atos capítulo 5 e daremos prosseguimento. Atos capítulo 4, nós estamos encerrando este episódio desta série, então vai encerrar nesse momento, Atos 4, dos versos 31 ao 37. Vamos colocar de pé. Atos capítulo 4, eu leio primeiro, os irmãos lerem o seguinte. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Com grandioso poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. E o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam conforme a necessidade de cada um. Ele vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Pai, nossa gratidão por esta manhã linda e maravilhosa, em que o Senhor reúne a tua igreja aqui neste lugar, para que juntos, como um coral espiritual, possamos levantar a nossa voz e te adorar, te louvar e bendizer o teu santo nome. Nossa gratidão pelos louvores que o Senhor nos deu o privilégio de cantar, louvores que nos fazem memorar como o Senhor é bom, como o Senhor é majestoso, que nos fazem relembrar a esperança viva que nós temos no Senhor. E agora, Pai Santo, que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender a palavra que foi lida, que o teu Santo Espírito faça a obra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. A igreja, ela está viva e atuante. O nosso inimigo, ele tentou, meus irmãos, de diversas formas, acabar, destruir, ou até atrapalhar o andar, a vida da igreja. E a primeira estratégia do inimigo foi fazer uma investida de fora para dentro. Ele tentou, pela perseguição, destruir a igreja. Ele não vai conseguir.
Ele não vai conseguir. A igreja tem um testemunho forte. A igreja diz: olha, importa-nos obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Não podemos nos calar diante do que nós temos visto e ouvido. Então não adianta. A perseguição não vai parar a igreja. Na sequência, nós vamos perceber que o próprio inimigo vai querer agora destruir a igreja de dentro para fora. E ele vai usar a própria vida da igreja contra ela. No texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver um exemplo maravilhoso que nós lemos. Nós vamos ver um exemplo maravilhoso de comunhão, de generosidade, de vida, de cheio do Espírito Santo. E o diabo vai usar isso para perverter os corações e, por meio de Ananias e Safira, que é na sequência, querer destruir a igreja pela hipocrisia, pelo fingimento, pela mentira. Mas nada disso também vai surtir efeito. A igreja vai continuar firme. E por que a igreja continua firme? Ela continua firme, meus irmãos, porque ela é uma igreja cheia do Espírito Santo. Ela não apenas tem o Espírito, isso já foi algo extremamente maravilhoso, cumprimento de profecia, mas ela agora está cheia do Espírito Santo, como nós vimos no versículo 31, coloca aí o 31, no 31 vai ficar muito claro que a igreja estava ali reunida e todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo. E como nós vimos na semana passada, aquele lugar tremeu, houve um pequeno terremoto em resposta a esta oração, e aquele terremoto não foi nada meramente natural, foi Deus dizendo: eu estou com vocês. Nós lemos aqui na liturgia, no nosso texto bíblico sequencial, que Cristo diz: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu vou estar com vocês. Então Deus está dizendo: olha, eu estou com vocês, vocês são a minha família, é o meu corpo, quem persegue vocês, me persegue, como ele vai dizer para o apóstolo Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, como assim? Quem és tu, Senhor? Eu estou perseguindo esse povo aí, que se diz cristão. É, Saulo, mas quem persegue a igreja me persegue, Saulo, por que me persegues? Então há uma relação indissociável entre a igreja e o seu Senhor, entre o corpo e a cabeça, entre nós e Jesus Cristo. E a igreja, então, meus irmãos, está cheia do Espírito Santo. Aí agora vem a pergunta: quais sinais nós podemos perceber de uma igreja cheia do Espírito Santo? Infelizmente perverteram isso também nos nossos dias. Nos nossos dias, o que é uma igreja cheia do Espírito Santo? É quem grita mais alto. Quanto mais a igreja gritar, mais cheia do Espírito Santo ela é. Se pegar essa turma do ministério infantil e pedir para eles gritarem, a gente perde. É uns gritos finos que entra por um ouvido aqui, bate no cérebro, vai para o outro. Então, era só a gente chamar as crianças aí e vamos gritar, gente, vamos mostrar que a gente está cheio do Espírito. Mas será que é isso? Para muitas pessoas, meus irmãos, a igreja cheia do Espírito é uma igreja que faz muitas piruetas no meio do culto. A igreja cheia do Espírito é o povo caindo de um lado para o outro, é uma igreja onde as pessoas se batem, gritam, e há um alvoroço, e o povo rola. Será que seria esses sinais de uma igreja cheia do Espírito? Para alguns, meus irmãos, uma igreja cheia do Espírito é onde todo mundo fica falando palavras, línguas que ninguém entende. E aí um fala de uma palavra, outro fala de outra, e ninguém entende ninguém, é uma confusão, e começa o louvor alto, e o baterista se empolga e fica batendo, e o povo fica cantando, e é um alvoroço, o povo começa a suar, começa a liberar endorfina, porque quando você começa a se exercitar, libera endorfina, que é um hormônio natural, né, de quem se exercita. E aí, ai, como eu estou cheio do Espírito Santo. Se for assim, o povo da academia, os marombados, estão lá nas alturas, já estão lá na Nova Jerusalém. Será que essas são as marcas, meus irmãos, de uma igreja cheia do Espírito Santo? Nós vamos perceber que a resposta é não. E nós vamos ver que a primeira igreja cristã, ela dá para nós alguns sinais disso. Lembremos-nos que o livro de Atos é para nós um livro de princípios. A gente não vai poder nem deve
dá um Ctrl+C e Ctrl+V, e eu vou explicar isso aqui, mas nós temos princípios que são universais para toda a igreja cristã. E nós olhando para a igreja cristã, a primeira igreja cristã do mundo, a igreja de Jerusalém, nós vamos ver que uma igreja cheia do Espírito é uma igreja, meus irmãos, onde tem comunhão. Comunhão. Meus irmãos, isso é silencioso. Isso não tem gritaria, isso não tem alarde. A comunhão, meus irmãos, olha lá o verso 32. A comunhão é uma coisa, meus irmãos, prática. Meus irmãos, esse versículo é lindo e ele rasga os nossos corações. Não tem como a gente ler esse versículo e a gente não ficar constrangido. Olha só o que diz o texto: da multidão dos que creram. Por que da multidão? Porque Lucas parou, Marcelo, de contar. 3 mil, 5 mil, não vou contar mais não, dá trabalho fazer contando essas contas aí. Agora é a multidão, né? Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Meus irmãos, não é uma igreja pequena, não é uma igreja de 120 membros como começou lá na casa de João Marcos e Maria. Não é uma igreja de 13 mil membros logo depois de Pentecostes. Não é uma igreja de 5 mil membros logo depois da segunda pregação de Pedro. Agora é uma multidão. Mas da multidão dos que creram, era uma só pessoa, com vários membros, um só corpo, com vários membros. Mas era uma só, a mente e o coração. E como é que a gente conseguia ver isso na prática? Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas tudo lhes era comum. É muito fácil dizer que a igreja tem comunhão na hora do louvor, quando a gente se abraça. Isso é muito importante, isso faz parte. É muito fácil dizer que tem comunhão, a gente receber um irmão na porta da igreja e dar um abraço, dar uma boa noite, dar um bom dia, dar uma boa-vinda, dar uma paz do Senhor. Isso é bom. Mas isso não é, meus irmãos, a comunhão em sua plenitude. Comunhão é termos a vida em comum, é sermos uma família. Nós vamos perceber então, queridos, que isso é maravilhoso. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja cheia de comunhão. As pessoas convivem umas com as outras, não há rivalidades, não há facções, não há dissensões, dissensões, iras, porfias, invejas, ciúmes. O que é isso? As obras da carne. O contrário disso, quando a gente vive uma vida em comum, onde há perdão, onde há reconciliação, onde a igreja começa a viver uma vida comunal, isso, meus irmãos, é o oposto de estar vivendo na carne, é viver no Espírito. Logo, quanto mais a gente vive no Espírito, mais estaremos cheios desse Espírito. E aí, meus irmãos, a gente vai precisar aprender algumas coisas nisso aqui. Quando o texto fala que eles um era a mente e um era o coração, meus irmãos, sugere que, embora eles fossem muitos indivíduos, eles estavam unidos em propósito. Eles tinham um propósito único. Eles compartilhavam uma visão única. Eles compartilhavam uma missão única. Eles, meus irmãos, estavam unidos em seus pensamentos e emoções, demonstrando uma profunda comunhão espiritual e comprometido uns com os outros. Observe que dizer que um era a mente e um é o coração não quer dizer que todo mundo pensava igual. John Stott, ele vai dizer o seguinte: a comunidade primitiva aqui se referindo à igreja cristã de Jerusalém, não era caracterizada pela uniformidade. Não era todo mundo fardado, todo mundo pensando igual, todo mundo tem um gosto, todo mundo só gosta de lasanha, todo mundo só pensa da mesma forma, era todo mundo torcedor do Vasco. Não, meus irmãos, ele fala, olha, a igreja não era caracterizada pela uniformidade, mas pela unidade. Eles eram diversos, mas unidos em mente e coração naquilo que era a missão da igreja. Então, qual a ideia aqui, meus irmãos? A ideia aqui
a vida comunal é a coisa mais importante da nossa igreja, da Igreja de Cristo, e as questões individuais, elas não podem interferir na comunhão. Nós não perderemos as características individuais do que eu gosto, do que eu creio, do que eu penso, fora do sistema, do cristianismo, mas essas coisas não podem interferir na nossa comunhão. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus detesta isso. Coloca lá em Provérbios 6, verso 16. Provérbios 6, verso 16. Olha, há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que Ele detesta. 6 coisas que Ele odeia, mas a 7ª Ele fica piriri. Essa é a ideia. Ele não gosta das 6 não, Ele odeia as 6 que virão, mas a 7ª Ele não aguenta, Ele fica furioso com a 7ª. Quais são? A primeira, olhos altivos. Segunda, pode dizer, qual é a segunda? A terceira, olha, assassinato. Não é nem a 7ª assassinato, é a terceira. Quarta, olha só. Quinta, sexta, e aqui ele fica piriri, aquele que provoca. Os irmãos estão percebendo, meus irmãos? Qual é a mãe que gosta de ver filhos brigando? Não, ele tem que brigar para poder crescer em rivalidades e vencer o mundo. Qual é os pais, o pai ou a mãe, que vê um filho brigando com o outro, mal, e, não, tranquilo, não, a irmã está de mal do irmão, não se falam há 3 meses. Qual é o pai que diz, não não querem se falar, deixa para lá, não, deixa eles aí. Cada um não entra na cozinha na hora que o outro está, quando um vai sair, o outro não sai, fica esperando o outro sair, para não se bater na porta. Isso seria normal? Qual o pai e a mãe que gostaria de ver isso? É assim que Deus está querendo que a gente perceba como Ele se sente, quando nós rivalizamos com um outro irmão. Porque aquilo que nos uniu, meus irmãos, foi muito precioso, foi o sangue de Jesus Cristo. Logo, Cristo quer ver a gente unidos, uma só mente, um só coração. Ainda que eu tenha divergências em algumas questões, eu preciso recuar. Meus irmãos, isso é tão intenso, que o apóstolo Paulo falou o seguinte para a igreja, dizendo, olha, eu fui visitar a igreja de vocês e percebi que tem um irmão denunciando o outro no fórum, por questões bestas no terreno, que alguém botou a cerca e ampliou a cerca, botou menor. Vocês não têm vergonha na cara não? Porque vocês não se sentaram e resolveram essa questão na igreja? Aí vocês vão levar para um juiz iníquo, um juiz que vocês vão julgar no dia do juízo final, um juiz que vai sofrer eternamente suas consequências do pecado. Vocês vão para ele julgar coisas de vocês. Olha, só o fato de ter contenda já é uma desgraça total, Paulo está dizendo. Aí Paulo vai dizer, por que você não opta pela renúncia? Por que não opta pela perda? Mas Paulo, eu vou perder. Perde para ganhar, porque no reino de Deus quem perde ganha. No reino de Deus, quem perde, ganha. Nós precisamos, meus irmãos, sair daquela mera teoria. É lindo dizer, se alguém lhe obrigar a caminhar 1 quilômetro, vá com ele 2. Que lindo, botar na camisa. Mas na prática, a gente não quer perder nem no par ou ímpar. A gente não quer perder nem nas conversas. A gente quer dizer que o nosso time é o melhor. A gente quer dizer que nossa ideologia política é a melhor. A gente quer dizer que a maneira como eu enxergo o mundo é a melhor. E se alguém vem dizer contrário, a gente começa... Meu irmão, se você perceber que a conversa com alguém está entrando em uma área em que a comunhão com aquele irmão está quebrando, alguém vai ter que ser sábio o suficiente para recuar e dizer, tá bom, meu irmão,
Tá certo. O Vasco é o melhor time do mundo. Ganha de todo mundo. Tá certo. Não sei porque ele não é. Tá certo, tá certo. O seu candidato político, ele é o melhor de todos. Tá certo, tá certo. Alguém vai ter que recuar. Por que recuar? Em pró da comunhão, em favor de nosso Pai, que detesta que eu e você estejamos em rivalidades, em facções, em dissensões. Por isso, meus irmãos, precisamos colocar isso em prática. A igreja precisa compreender, tem que ter foco na missão. A comunhão da igreja, meus irmãos, é o melhor, é a coisa mais cara que existe, mas a gente vê muitas vezes pessoas entrando em discussões, perda de comunhão por besteira. E aqui eu não posso deixar de passar sem falar do nosso momento atual, recente, que são as diferenças no aspecto da política. Meu irmão, eu já falei isso aqui. O irmão pode votar em Tutankhamon. Tutankhamon é meu rei, é meu lindo. Tutankhamon vai mudar o mundo. Vote em Tutankhamon, meu irmão. Mas, por favor, fica trancado com esse bicho e se atraque com ele no seu quarto. Coloque um pôster dele no seu quarto e adore ele de joelho no seu quarto. Mas não venha para a igreja com Tutankhamon, não. Querendo empurrar de goela abaixo no outro, Tutankhamon na vida do outro. Isso não vai dar certo, meus irmãos. As pessoas não estão mudando. Estamos vivendo um mundo em que as ideologias políticas viraram religião. E não tem como você querer mudar aquela pessoa a trazer números. Porque não, eu vou trazer números, vou mostrar fatos e argumentos, porque contra fatos e argumentos não vai dar certo, meu irmão. São paixões humanas. Vou dar o exemplo do futebol, que é mais light. Meu irmão, eu sou vascaíno, mas não adianta, irmão, querer que eu seja flamenguista. Olha, o Flamengo é melhor, tem mais orçamento, os jogadores são melhores. Olha, o time sempre fica perto de ganhar, mas eu nem cavaca tussa. O leão virar vegetariano. Mais fácil um leão virar vegetariano do que eu virar flamenguista. Como explica isso? Isso é racional? Não é racional. O Vasco fica sempre ali, lutando para não sair do rebaixamento. Aí Vasco. Caramba. Não faz sentido isso. Não faz sentido. Então a gente percebe que o torcer por um time é uma amostra do que é as outras coisas. Aí eu vou agora brigar com vocês porque vocês não torcem pelo Vasco. Mas na área política, meus irmãos, está sendo desta forma. Meu irmão, minha irmã, pegue Provérbios e medite Provérbios 6 na sua vida. Se você acha que fulano é melhor que Beltrano, que seja. Mas não traga esse tipo de discussão para a igreja, de direita ou de esquerda, as duas, meus irmãos. Não é a nossa missão. Meus irmãos, lá estava a igreja reunida. Eles não estavam preocupados se o imperador caía ou se o imperador permanecia. Eles não estavam preocupados com isso. O imperador estava em Roma, eles estavam em Jerusalém. O seu candidato que você tanto ama está em Brasília, nem sabe o seu nome, nem lhe conhece, está nem aí para você, e você está aqui em Aracaju. A igreja não estava preocupada, meus irmãos, ainda que tivesse no meio do grupo, eu não vou falar sobre isso porque eu já preguei uma vez, ainda que no meio do grupo nós tivéssemos um ex-publicano, que era partidário do império, era funcionário, alto funcionário, colocado de confiança pelo Império Romano, e nós tivéssemos Simão o Zelote, que era contrário ao império, e que fazia parte de um grupo armado para destituir Roma e trazer a independência de Israel. Mas naquela hora, meus irmãos, eles sabiam que o reino de Deus não é deste mundo. Eles compreendiam que a missão deles não era convencer as pessoas de que César deveria cair,
ou permanecer. A missão deles era pregar o Evangelho, era viver o Evangelho. E isso fazia com que eles tornassem uma só mente e um só coração. Então coloca, meu irmão, minha irmã, isso no seu coração. Se você tem uma preferência política, se você acha que essa preferência política é a melhor para a sua vida, amém, que viva com ela. Se ela for uma preferência ruim, no dia do juízo, tudo ficará esclarecido. No dia do juízo, se você se atracou com coisa que não presta, tudo ficará esclarecido. Mas mesmo crente, você não vai ser condenado, tá? Mesmo crente, você não vai ser condenado, porque há N questões envolvidas aí. Mas deixa para o dia do juízo. Então, você tem sua preferência, meu irmão? Tá bem, mas aqui na igreja, não vamos colocar essas preferências em discussões, porque ninguém vai mudar de opinião e só vai trazer confusão, briga, ciúmes, inveja, dissensões, facções, e nós estaremos, meus irmãos, trazendo tristeza ao Espírito Santo de Deus. Isso envolve também os irmãos estarem se comunicando via de WhatsApp. Olha agora, olha o que o candidato tal fez, olha o que Beltrano fez, olha a besteira que fulano fez. Meus irmãos, manda um versículo, mande um hino, mande uma mensagem, mande uma pregação, sabe? Mande uma mensagem de encorajamento. Mas em segundo lugar, meus irmãos, a igreja de Jerusalém, ela também, além de ter comunhão, uma só era a mente e um só era o coração, nós vamos perceber, meus irmãos, que essa disposição, ela está, volta para o verso 32, Atos 4, 32. Lembrando que, se você quebra a sua comunhão com o irmão por causa de política, peça perdão a Deus pela idolatria. Isso é idolatria. Peça perdão a Deus e diga: Senhor, nada pode estar no meu coração além do amor por Ti. Temos que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Se você não faz isso por conta de candidato A ou B, a idolatria está brotando no seu coração. Corte antes que ela vire um grande ídolo e você se perca nesse caminho desse mundo que nós temos visto. E aí eles dizem: meus irmãos, olha, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma. A comunhão era prática. A comunhão era prática. Havia então, meus irmãos, uma segunda característica, Alessandra, é que havia generosidade. Meus irmãos, a generosidade se via nisso. Olha só, olha o verso 34, pula para o 34. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas vendiam, traziam dinheiro. Tem como colocar o 34 e 35 juntos? Numa tela só? Não. Colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam conforme a necessidade de cada um. Volta para o 34. Meus irmãos, primeiro, generosidade, ela é voluntária, tá? É incrível como alguns querem pegar esse texto e transformar em questões ou outra. Não, isso aqui era um ato voluntário, cheio do Espírito Santo. O que acontecia? Atos é um livro histórico. Por ser um livro histórico, ele não é um livro doutrinário, no sentido de que eu tenho que fazer tudo o que eles estão fazendo aqui. Não é mandamento do Senhor a gente vender nossas casas. Não é mandamento do Senhor, mas ele é um livro histórico que traz princípios cristãos eternos. E qual é o princípio subjacente nessas atitudes dos discípulos? Generosidade. A turma de hoje está muito longe disso. As pessoas hoje elas estão calculando o dízimo, né? Então é bem diferente. Então as pessoas estão recalculando o dízimo. Geralmente quem recalcula o dízimo é porque dá menos de 10%. Porque quem é generoso está nem aí para esse negócio de porcentagem. E aí a gente percebe que eles, meus irmãos, voluntariamente, eles que tinham terras e casas, movido pelo amor, pela missão, porque um meramente em um coração,
e olhando para a realidade da igreja, porque naquela época, meus irmãos, era se convertendo e a perseguição já iniciando, muitos perdiam o emprego. Havia muitas viúvas pobres. Naquela época não tinha INSS, não tinha LOAS, não tinha nada disso. Então era ficando na terceira idade, Eduardo, e dependendo de nada. Então, olhando para a necessidade da igreja, movido pelo amor, ele dizendo: olha, porque eu tenho isso aqui, então eu vou repartir. E voluntariamente, meus irmãos, eles faziam isso. Isso mostra, meus irmãos, que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que não há lugar para o individualismo, porque é comunhão. E onde está o individualismo na área do dinheiro? Na avareza. A avareza é uma pessoa individualista, egoísta. O avarento, ele é egoísta, ele é individualista. Ele não está nem aí para as necessidades dos outros. Ele não está nem aí para o avanço missionário. Ele não está nem aí para o avanço do reino de Deus. Ele não está nem aí para essas questões. E aí precisamos compreender, meus irmãos, que se você quiser ser cheio do Espírito Santo, olha só que interessante agora, meus irmãos. Se você quiser ser cheio do Espírito Santo, você vai ter que aprender a ser uma pessoa generosa. Eu sei que esse texto, às vezes, por conta do tempo que a gente está vivendo hoje, ele é mal feito, ele é usado para os falsos profetas ganharem dinheiro, mas a generosidade, meus irmãos, é uma marca de quem é cheio do Espírito Santo. Olha 2 Coríntios capítulo 9. 2 Coríntios capítulo 9, verso 10. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também o suprirá, e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da justiça de vocês. Aqui é Paulo dizendo que a igreja deveria participar da ajuda aos santos, ser generosa. Olha o verso 11. Vocês serão enriquecidos de quantas formas? De todas as formas, para que possam ser generosos. Meus irmãos, olha, só abrindo aqui um parêntese. A gente não pode prometer nada. A Bíblia não nos autoriza isso. Mas o que Paulo fala, pegar um pouco do Antigo Testamento, você pode trazer algumas aplicações, Malaquias 3:10 e tal. Mas o que a gente percebe claramente, é que quando uma pessoa tem um coração generoso, o que Paulo está dizendo é que Deus vai lhe dar a oportunidade de você trabalhar, de você ganhar, para ser mais generoso ainda. Não é para você ganhar para você, é para você ser mais generoso ainda. Ele vai dizendo: olha, para que vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Lá na igreja de Tessalônica, havia uma juventude que não queria trabalhar, esperando Cristo voltar, ou esperando a morte chegar. Paulo vai dizer: trabalhe, meu querido, para que vocês possam ajudar aos outros. Se você trabalha e só ajuda você mesmo, isso não faz muito sentido. Mas quando você trabalha e ajuda o outro, a comunidade acaba ganhando. Porque, meus irmãos, desde que mundo é mundo, que as pessoas vivem em situações adversas. E precisamos criar essa estrutura para ampliar a generosidade. Olha o versículo 12. Versículo 12. Pois o serviço assistencial de vocês não apenas supra a necessidade dos santos, mas transborda em muitas expressões de gratidão a Deus. Meus irmãos, precisamos compreender que toda vez que a gente contribui para a obra do Senhor, por meio da igreja local, a gente está fazendo isso para Deus. Então, precisamos aprender que a generosidade, ela deve resultar de uma expressão de louvor e de gratidão a Deus. Por isso que, meus irmãos, dizem por aí que quando a pessoa se converte, o último órgão do corpo a se converter não é o coração, não é a mente. O pessoal brinca dizendo que é o bolso.
Diz que o bolso é o último órgão do ser humano que se converte. O resto todo se converte. Pé, mão, olho, coração, mente. Mas o bolso diz, não, aqui ninguém mexe não. Aqui ninguém mexe não. E aí, meus irmãos, precisamos compreender que eu e você, como igreja, só seremos cheios do Espírito Santo se a gente começar a exercer essa generosidade. Agora nós tivemos a campanha de missões. Campanha de missões. Já temos um valor parcial. As tesoureiras estão contabilizando, mas nós já chegamos a próximo, ou ultrapassamos, o próximo está orbitando em 11 mil reais. Glória a Deus, irmãos. Nosso alvo era quanto, Carlinha? 8 mil. Não era 9 não? 8 mil o nosso alvo. 10.500. Então, orbitando ali, próximo de 11 mil reais. 10.500 reais. Meus irmãos, quando a gente coloca isso, isso é expressão, isso transborda como expressão de gratidão a Deus. Se você fizer cálculos, mas o que eu podia ter feito com esse valor? Por isso, meus irmãos, que a generosidade, ela nos ensina a vencermos um dos maiores ídolos do nosso mundo. Sabe qual é? Mamon, o dinheiro. Meus irmãos, o dinheiro, o mamon, é a única coisa que o próprio Jesus vai comparar com um ídolo. Ele vai dizer, ninguém pode adorar a Deus e a mamon e as riquezas. Por isso, queridos, que a prática da contribuição, da generosidade, ela é libertadora. Libertadora. Quer ver um exemplo? O dízimo. Meus irmãos, a Bíblia, a contribuição na Bíblia, ela vai envolver 3 aspectos. Antes de falar de porcentagem, ela vai envolver 3 aspectos: generosidade, contribuição na Bíblia, para que eu e você possamos estar libertos do amor a mamon e experimentarmos expressões de gratidão a Deus e ser cheio do Espírito Santo. Toda contribuição na Bíblia envolve pelo menos 3 aspectos. O primeiro, proporcionalidade. Coloca lá em 1 Coríntios 16. 1 Coríntios 16, verso 1. Quanto à coleta para os santos, façam como ordenei as igrejas da Galácia, da região da Galácia, não é Galáxia, né? No primeiro dia da semana, primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia em dinheiro. Não venha trazer macaxeira, inhame, batata que vai dar trabalho. Traga em dinheiro. De acordo com, meus irmãos, a proporcionalidade do dízimo já tem 20 séculos. Não é uma coisa inventada de hoje. É uma coisa bíblica de 20 séculos. Começou lá atrás. Estou botando com Abraão, tá? Mas pode até pensar em antes, mas em 20 séculos. Quando Deus pensa o dízimo, o que é que Ele pensa? Ele pensa que quem dá 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000, não está dando mais do que o outro, porque está dando de acordo com a sua renda. Mas a experiência vai nos dizer que quanto maior a sua renda, maior mamão vai estar no seu cangote. Meus irmãos, a experiência nos diz, irmão Elias, que quando uma pessoa ganha 100 reais, ela pega 10 reais e ela, glória a Deus. Quando ela ganha 1.000 reais, ela pega 100 reais e diz, glória a Deus, né? Glória a Deus. Quando ela ganha 10.000 reais, ela pega 1.000 reais e diz, misericórdia, Senhor. Senhor, queima, Jeová, eu vou dar, eu não vou dar, aí eu vou, não vai, Senhor, queima, Pai, vai, eu vou, vai. Se ela ganha 100.000 reais, para ela dar 10.000 reais, meus irmãos, mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha, do que o rico entrar no reino dos céus. Mas entra, mas não é fácil, por conta disso. Porque o empresário mega sucedido, que tem um prolabore de 100.000 reais, vai querer dar 1.000. Mas não, mas 1.000 reais é um bom dinheiro, 1.000 reais é um bom valor.
Mas, meu querido, você está dando menos do que aquele que dá 10 reais e que ganha 100. Por que você está querendo se escorar nas costas do que ganha 100? Por que você quer ser injusto com o irmãozinho que ganha 100 reais? O irmãozinho que está ganhando 100 reais ali, naquele bico que ele faz, ele dá 10 reais, está dando mais do que você, que está dando 1.000. Porque você está dando 1%. Então, meus irmãos, os 10% meus irmãos, justiça de Deus. Para que ninguém fique mais pressionado do que o outro, e ninguém der mais do que o outro, ninguém vai dar mais do que o outro, se assim olharmos para essa proporcionalidade. Aí você vem hoje, o pessoal de hoje em dia, não pastor, mas porque o dízimo é o Antigo Testamento. É verdade, começou lá. E no Novo Testamento? Eu vou mostrar aqui alguns textos rápidos, mas no Novo Testamento, meus irmãos, se você for pegar o espírito do Novo Testamento, é o que a gente está lendo de Atos 4. Vai entrar nessa? Vai pedir para sair? Ninguém considerava sua nada e colocava à disposição dos apóstolos. Apóstolo, olha, precisando, pode vender aquele meu terreninho que eu tenho ali de 8x16, está à disposição. Mas, irmão, era muito mais intenso. Só que não é mandamento para a gente fazer isso. Enquanto que o dízimo, nós estamos vendo que em toda a Bíblia é algo que foi usado. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a proporcionalidade é de Deus, para não ficar pesado. E, lembre, contribuição na Bíblia envolve, primeiro, proporcionalidade. Segundo, constância. 1 Timóteo 5,17. 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros, aqui presbítero, na Bíblia, meus irmãos, presbítero, bispo e pastor é a mesma coisa, tá? Então, só para dizer, os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Esse texto a igreja gosta de passar, pastor Zilton, né? Pessoal, as igrejas têm dificuldade. A igreja aqui não tem essa dificuldade, glória a Deus por isso. Uma igreja precisa ser ensinada, porque Mamon é um bicho insaciável. Meus irmãos, se os presbíteros devem ser duplamente honrados no sentido financeiro aqui, a pergunta é, os pastores daquela época e hoje, eles comem dia sim, 3 dias não? É assim que funciona? Os missionários, pastores, sabe? Eles comem, como o pastor é um homem espiritual, eles fazem jejum 6 dias, e no 7º ele descansa. Aí descansa porque morreu, né? Não, meus irmãos, a gente sabe que os gastos são constantes. Nós temos missionários agora aqui lá no sertão, estamos recebendo mais 2. Os gastos são constantes. Logo, meus irmãos, a contribuição, além de ser proporcional, ela é constante. Não pode ser, olha, eu vou dar esse mês, não, olha, eu vou dar no outro mês. Não, meu irmão, a contribuição tem que ser assim. Isso em todo o Antigo Testamento acontecia, mas não vou falar muito disso, depois a gente pode trabalhar mais. Olha só agora, meus irmãos, vamos botar 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9. Versículo 11. 1 Coríntios 9, 11. Olha, se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria muito colhermos de vocês coisas materiais. O apóstolo Paulo. 12. Se outros têm direito de receber o sustento da parte de vocês, não temos nós ainda mais? Entretanto, nunca usamos esse direito. Ele tem um direito, mas ele não usou. Mas ao mandamento, a igreja precisa compreender o seu privilégio de sustentar missionários, pastores e expandir o reino. 13. Ao contrário, suportamos tudo para não pôr obstáculo algum para o evangelho de Cristo. 13. Vocês não sabem que aqueles que trabalham, olha agora aí, irmãos, Paulo, quando falou isso, era Velho ou Novo Testamento? Porque alguns falam que quando Jesus esteve aqui, ele viveu ainda sob o regime do Antigo Testamento. De fato, ele é a transição. O Novo Testamento começa quando morre o testador. É testador? Enfim,
Quando morre aquele que outorga o testamento, né? Então, quando Cristo fala em Mateus 23, deixa aí, que vocês deviam dar o dízimo do coentro, do cominho, mas sem negligenciar as outras coisas da lei, alguns dizem, não, mas isso aqui ainda é a lei. Ok, e Paulo? Paulo está comparando as igrejas com o templo do Antigo Testamento, porque há uma similaridade. Há congregar das pessoas, ao trabalhar, ao avanço missionário, ao ensino, percebe? Aí Paulo vai dizer, olha, vocês não sabem aqueles que trabalham no templo, alcançam, alimentam-se das coisas do templo, e que os que servem diante do altar, aqui não é mais altar, aqui é uma plataforma, isso aqui não é mais templo, somos nós, mas é uma analogia que Paulo faz, que continua, é gente reunida, são pessoas que precisam de apoio, estão num lugar, então a analogia é a mesma. Então, os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar. 14, da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. É a mesma, é uma analogia, meus irmãos, ela é límpida. Antigo e o Novo Testamento, só que agora não temos templo para oferecer sacrifícios, agora é para adoração ao Senhor. Então, proporcionalidade, constância, mas sobretudo, meus irmãos, generosidade. É preciso, atenção igreja, que todas as vezes que vocês forem contribuir, façam com alegria, como oferta de gratidão a Deus. Olha aí, Atos 20, 35. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês o que é preciso trabalhar, arduamente. Olha aí, é preciso trabalhar arduamente para ajudar os que estão em necessidade. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. E aí, meus irmãos, você pode dizer, mas eu não tenho dinheiro. 2 Coríntios 8, de 1 a 3. 2 Coríntios 8, de 1 a 3. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça. Olha só, é uma graça. Quando você contribui, isso é presente que Deus lhe dá para você presentear. Irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Qual foi a graça? No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e deles transbordaram em rica. 3, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Meus irmãos, generosidade. Se você não aprender isso na sua vida, você não vai ser uma pessoa que vai experimentar o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Não tem como. Porque a mamão vai estar lhe aprisionando, você vai fazer cálculo. E para nós, tem irmãos, tem crentes, que se a pessoa amanhã, se está desempregado, a igreja já conhece, abençoa. Se amanhã esse irmão passar a ganhar um dinheirão, para a igreja isso não resolve nada, porque ele é egoísta, ele é individualista, ele é avarento, ele se atracou com mamão. Ele vai viver a vida dele com os prazeres dele, mas para a igreja ninguém vai ver. As congregações não vão ter o dinheiro dele, as missões não vão ter o dinheiro dele, ele não vai servir, vai viver para ele. Isso não é, meus irmãos, ensino bíblico para as nossas vidas. E isso não só para vocês, como igreja também. A igreja também deve ser generosa. Meus irmãos, se a gente não cuidar, a PIBAF vira uma igreja avarenta. Olha só que coisa. Já imaginou? Os irmãos generosos e a igreja avarenta. O que seria uma igreja avarenta? Uma igreja individualista. Tudo é para mim. Hoje as igrejas batistas, muitas igrejas, não dão mais 10% dos dízimos, plano cooperativo na convenção. Diácono Judson peleja com isso aí, nosso executivo. As igrejas que na sua formação, para ser igreja batista, teve que concordar. Eu concordo
que vou dar 10% dos dízimos para a convenção. Concordo, carimbo, assinou, fez um culto maravilhoso, o povo cantou e chorou. Mas depois, é porque o ventilador quebrou, o ar-condicionado, mas porque, meu irmão, se for fazer conta, o que a gente faz com isso? Olha, para que a convenção precisa? Eu não vejo a convenção. Começa a criar subterfúgio. Assim como uma pessoa cria justificativas próprias, a igreja pode criar a mesma coisa. Cadê a convenção? Onde está a convenção? De onde veio? Para onde foi? Não, meu irmão. Generosidade. Missões, tem igrejas que não fazem mais campanhas missionárias. Agora, meus irmãos, a gente alcançou quase 11 mil reais. Vixe, 11 mil. Olha, 11 mil. A gente podia fazer o que com 11 mil? Olha, a sala das crianças ali podia fazer um up. As meninas estão trocando lá, né? A Lilian, a outra menininha pequenininha, como é? Também Zoe, quando está vindo aqui, deixar a produção, né? Já chego aqui, já vão trocar a fralda, é uma produção maravilhosa. A gente podia comprar um trocador bonito, né? A gente podia, sabe, decorar 11 mil reais, meus irmãos. A igreja também será tentada a não ser generosa. É sério. Meus irmãos, para nossa tristeza, aconteceu uma experiência aqui ruim conosco. Quando chegamos aqui, nós nos colocamos à disposição, estamos aqui há 7 anos. Quando chegamos aqui, nós nos colocamos à disposição para ser uma igreja que serve a comunidade. Viemos com esse discurso. Oramos diante de Deus: Senhor, nós queremos colocar a tua igreja de Augusto Franco à disposição do Senhor para servir a comunidade. Meus irmãos, aconteceram coisas tão bonitas. Meus irmãos, eu recebia no meu telefone, no meu celular: alô, é da Igreja Batista? Olha, eu sou da UNIT, nós vamos fazer uma formatura, a gente pode fazer o culto aí? Pode. Pronto, vocês então preparam tudo, a pregação, o louvor? Preparamos. Meus irmãos, geralmente quando tem culto de formatura, alguém da turma é cristão, é evangélico, tem uma igreja que já gosta, tem um pastor que já gosta, tem não sei o que. Não era assim. Nós fizemos aqui, meus irmãos, uns 4 cultos de formatura assim. Eu não conhecia ninguém. E tinha que dar um desdobro, né? Assim, né? Olha que legal, que bom ver vocês aqui. E aí, meus irmãos, na pregação da mensagem, o que é que eu fazia? Eu pregava o evangelho. Trazia algumas aplicações para a vida deles, privada, profissional, mas pregava o evangelho. Meus irmãos, tem fotos lindas e maravilhosas. As pessoas ficavam aqui, ó, teve uma formatura, acho que foi de enfermagem. O pessoal aqui encheu aqui a plataforma. O púlpito ficou ali, isso aqui entupiu de gente. Que bonito. Aí Mamon chega. Mamon chegou aí. Pois não? Rapaz, vocês estão gastando dinheiro. E Mamon? Claro, rapaz, vocês estão gastando o ar-condicionado. O pessoal vem, não sabe nem do que é, não contribui com nada. Aí vem, vocês ligam o ar-condicionado, estão gastando energia. Depois a gente tem que pegar os irmãos aí para fazer um mutirão, para fazer limpeza. Essa turma aí é muito folgada da UNIT. Cara, eu não faço isso não. Eu disse: é verdade, Mamon. Aí, Mamon, eu nunca tinha pensado nisso. Aí, meus irmãos, na assembleia, eu mesmo trouxe. Meus irmãos, olha, nós estamos tendo alguns cursos de formatura, aquela coisa. Acho que a gente poderia criar uma taxa, porque outras igrejas fazem isso. E fazem. Mas outras igrejas são outras igrejas. Cada igreja tem a sua história. E nós oramos. No culto de oração: Senhor, nós queremos servir. Tem a UNIT aqui tão pertinho. Nós queremos estar próximos. Nós oramos, meus irmãos. Vamos estabelecer, meus irmãos, uma taxa simbólica de meio salário mínimo, como se não fosse dinheiro, meio salário mínimo, taxa simbólica que nada. Aí Mamon estava na assembleia aqui, né, dizendo: ó, tamo junto, taxa simbólica de meio salário mínimo.
E a igreja foi junto. É, realmente, pastor. Aí, mamão, fala, confirma aí, confirma. Aí o cara, pastor, realmente, né? A igreja está gastando com muito aí, muito dinheiro, com energia. Está aprovado, está em alguma assembleia aí para nossa vergonha. Meus irmãos, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Eu não precisei dizer a ninguém sobre essa taxa, porque ninguém mais ligou até o dia de hoje. Não ligaram mais para nada. Eu nem precisei dizer para o pessoal de formatura da Unites: olha, nós cobramos uma taxinha tal, né? Mas se vocês não tiverem, eu nem tive chance de falar com ninguém. Meus irmãos, Deus cortou, mas cortou mesmo. Esqueceram. A igreja da Agostinho Franco sumiu no mapa. Quando eles iam no Google Maps procurar alguma igreja para dar um nito, Deus fez sumir a igreja. Meus irmãos, isso é espiritual. Isso é espiritual. Então, essa é uma área, meus irmãos, que precisamos tomar cuidado. A igreja pode também ser avarenta, e perdemos a oportunidade de ter pessoas que jamais pisaram na igreja evangélica, porque isso aqui ficava entupido de gente. Nunca nós conseguimos colocar nesta igreja tantas pessoas como nos cultos de formatura. Nunca, nunca, nunca. Nem aniversário de igreja, não, de jeito nenhum. Isso aqui era entupido. Na galeria total aqui, ó. Total aqui, cadeiras nos corredores, misturado. Os formandos aqui, o pessoal lá fora. Mas sucumbimos a mamon. Não brinque com mamon, meus irmãos. Mas em terceiro lugar, naquela igreja, além de haver comunhão, generosidade, havia testemunho. Olha o verso 33. Com grande poder, Atos 4, 33. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. Então, havia testemunho, havia vida, e essa vida dos discípulos era tanto dos apóstolos, como também da vida comum. Olha agora o 36, José, 36, José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. O que ele fez? Ele vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Ninguém obrigou Barnabé a fazer isso. Ninguém colocou como regra na igreja a fazer isso. Ananias e Safira vai querer imitar Barnabé e vai morrer, vamos dizer o comediante. Vai querer imitar a generosidade, vai morrer, porque tem que ser fruto de uma vida com Deus, meus irmãos. Generosidade não para impressionar, não para causar a impressão de ninguém. E aí tem até aquela musiquinha, né? Era seu nome. Como é? Ninguém conhece não, meus irmãos? Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação, homem bom, cheio de homem de Deus. Meus irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja cheia de Barnabés. Quem era Barnabé? Barnabé, meus irmãos, foi um homem que Deus usou, simples, que a gente não sabe da sua origem, no sentido de que ele não fazia parte da cúpula da igreja anterior. Ele era um judeu, um levita, natural de uma ilha chamada de Chipre. Ele foi, meus irmãos, um homem usado por Deus para levar o apóstolo Paulo até os apóstolos. Ninguém acreditava, meus irmãos, que Paulo tinha se convertido. Mas aí Barnabé levou Paulo para os apóstolos e os apresentou. Barnabé, meus irmãos, era esse homem. Atos 11, estamos indo para o fim. Atos 11, verso 22. Notícias desse fato, 11 e 22, chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, alegrou-se e os encorajou a permanecer. Barnabé encorajou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. 24,
Olha agora, vamos ler juntos? Ele era... Meus irmãos, quer ser cheio do Espírito Santo? O irmão precisa ser uma pessoa que ama a comunhão, é generoso e que dá bom testemunho na sociedade, porque de hipocrisia a Bíblia não vai tolerar. José, meus irmãos, Barnabé, chamado Barnabé, ele era um homem bom, não só porque ele era generoso. A generosidade faz com que nós sejamos pessoas boas, mas ele era um homem bom no sentido de que ele tinha fruto do Espírito evidente na sua vida, era um homem cordial, um homem de ajuda, um homem que ouve, um homem que está ali para auxiliar. Ele era um homem cheio do Espírito Santo e de fé, e por consequência disso, muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, sabe qual deve ser o seu alvo? Sabe qual deve ser o nosso alvo? É sermos uma pessoa boa, cheia do Espírito Santo e de fé. Meus irmãos, o nosso alvo tem que ser, sabe qual? Nós temos que ter um alvo tão alto, meus irmãos, tão alto, que o mundo em que nós habitamos deve ser indigno da nossa existência. Já imaginou isso? Nós temos que buscar uma santidade, ser tão cheio do Espírito Santo, ser tão bom, tão dado ao Evangelho, a Cristo, a sua igreja, amar Jesus, ser uma pessoa disposta a ajudar, a perdoar, a viver a plenitude do Espírito tão boa, a ponto do Espírito Santo olhar para nós e dizer: o mundo que você está aí não é digno de você. De onde eu terei isso? É da minha cabeça? Quero terminar, meus irmãos, lendo Hebreus 11, a partir do verso 32. Hebreus 11, verso 32. O que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta aos seus mortos, uns foram torturados e recusaram-se a ser libertos para alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos à espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. O mundo não era digno deles, meus irmãos. Esse deve ser o nosso objetivo. Viver uma vida tão cheia do Espírito, a ponto de o mundo não ser digno da nossa existência. Ser cheio do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, não é uma tarefa que a gente possa fazer da noite para o dia. Tem que ser fruto de uma busca, de uma renúncia, de uma jornada de fé, de uma jornada de santidade. Ninguém torna-se cheio do Espírito da noite para o dia. Você torna-se habitação do Espírito da noite para o dia, mas cheio do Espírito. Precisamos ter uma jornada que passa pela comunhão dos santos, pela generosidade, por uma vida de santidade, de bom testemunho, onde quer que nós estivermos. Vamos ficar de pé e vamos orar. Pai Santo, nossa gratidão por esta manhã maravilhosa, pelo que o Senhor nos proporcionou em aprendermos mais de Ti. Pai, nós não queremos outro objetivo na vida,
a não ser sermos cheios do Espírito Santo e de fé. Nós queremos, Pai Santo, ter um bom testemunho em nossas vidas. Nós queremos ser pessoas boas, cujo fruto do Espírito é evidente na vida das pessoas com quem nós convivemos. Nós queremos ser, ó Deus, pessoas amáveis. Queremos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Queremos amar ao Senhor sobre todas as coisas, sobre todas as ideologias, sobre todas as paixões humanas. Nós queremos amar ao Senhor sobre todas as coisas, Pai. Arde, ó Deus, em nossos corações, para que possamos ter mais fome e sede de Ti, Pai. Que a Tua igreja aqui presente possa crescer cada dia na graça e no conhecimento de Jesus, que haja enchimento do Teu Santo Espírito, individualmente e coletivamente. Que possamos, ó Deus, fazer a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ajuda-nos, Pai, em nossas fraquezas, porque nós sabemos que, como pecadores, nós muitas vezes ouvimos as vozes de Mamon, nossas próprias vozes do mundo, e que tentam nos desviar dos Teus santos caminhos. Que sejamos cheios do Teu Santo Espírito para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. E que a graça, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e o enchimento do Teu Santo Espírito seja com a Tua igreja aqui presente, com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.